Fala aí pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo. Hoje trazendo para vocês aqui um vídeo para discutir um negócio muito simples, que na verdade não é simples, né? Parece simples, mas na verdade não é. Que é se a bolsa está realmente barata ou não. Há controvérsias, tá? Para falar sobre isso. Inclusive já quero trazer aqui no começo desse vídeo um pouco desse pensamento. Quando eu olho para preço teto das minhas ações, tá? E eu já mostrei isso aqui para vocês, vários outros vídeos, mas só trazendo para vocês esse parênteses rápido aqui. Quando eu olho para o preço teto, não vejo tão barato assim. Mas lembra, o preço teto, ele não é uma ótica e ele não é um indicador de valuation, que por consequência está dizendo se está barato ou não. O preço teto é uma referência para compra, para você receber um determinado nível de dividendo. A gente acaba falando, né, aqui o investidor previdenciário, tá barato, tá caro com base no preço teto. Mas isso não é tão verdade assim, porque o preço teto não é valuation. Então não dá pra gente falar se tá barato ou não usando o preço teto. Como eu falei, é simplesmente uma referência. Só que no dia a dia e tal, é mais fácil do pessoal entender, por isso que eu acabo falando, tá barato, tá caro, com base no preço teto. Mas quando eu vou usar, e na verdade eu quero falar sobre valuation, eu acabo usando algumas outras referências, tá? Por exemplo, indicadores de valuation, como é o caso do preço-lucro, às vezes até preço-alvo de ações, se ali você tem um modelo que traz os fluxos de caixa projetados a valor presente, enfim. São duas coisas diferentes aqui. Então o que eu quero trazer nesse vídeo? Eu quero falar em termos de valuation. Tá barato ou não tá? E lembra, você tem que se preocupar com o que na sua estratégia? Na previdenciária, que é a minha inclusive, eu acredito que de grande parte que acompanha meu canal, eu não me preocupo com o nível de valuation. Eu me preocupo com o preço teto. Às vezes calha, né, de ter momentos onde o nível de valuation ele é tão baixo e o preço teto também tem muita margem de segurança que você acaba tendo o indicador positivo para as duas coisas. Barato em termos de valuation e barato, entre aspas, aqui em caso de preço teto. Mas pode ter casos que não, como é o caso que está acontecendo agora, onde o preço teto basicamente não tem margem de segurança nas empresas, mas em termos de valuation ainda se permanece muito barato, que é o que eu vou mostrar aqui para vocês. Então olha só que interessante, quando a gente olha para a bolsa, né, o IBOV, né, que é o nosso índice aqui, que diz a nossa bolsa, né? Tem mais empresas de capital aberto dentro da B3, mas o IBOV basicamente ele resume as maiores empresas, as mais negociadas, assim por diante, tá? Olha isso, veja só. Ele está negociando um indicador de valuation, ou seja, preço-lucro de 8,2 vezes, tá? Para os próximos 2 meses, ou seja, isso daqui já é o projetado pelos analistas. Lembra, que usando o lucro projetado para frente, que é o importante, né, para a gente olhar. E quando a gente olha a média disso, normalmente o IBOV negocia 11 vezes. Ou seja, você está vendo algo hoje que está sendo negociado a um preço-lucro. E lembra, como que você interpreta esse indicador? Quanto menor ele for, mais atrativo estaria para você comprar aquele determinado ativo. Tá? Ele está negociando abaixo da sua média histórica. Quando você fez isso, é um indicador que fala assim, olha, de fato, olhando para o histórico do IBOV, você estaria comprando hoje mais barato. E, inclusive, olha que interessante, negociando abaixo, inclusive, de um desvio padrão dessa média. Então, não basta apenas negociar abaixo da média. Está negociando ainda com uma diferença acima de um desvio padrão, que é mais uma medida de estatística que mostra como isso está longe da sua média. Tá? Nesse caso aqui, quanto mais longe para baixo, melhor. Mas perceba, a gente já teve momentos onde esteve negociando, por exemplo, a 2 desvio padrão, que foi lá em março. E lá em março desse ano, mais ou menos, na verdade lá em março de 2022, né? Agosto mais ou menos de 2022, março desse ano também estava negociando aqui abaixo de um desvio padrão, mas cara, um pouco acima, tá? De 2 desvios. Mas olha, já tivemos momentos onde a bolsa esteve mais barata ainda. E foram nesses momentos onde a gente via, na verdade, gente, o que a gente via aqui? Em alguns casos como esse, por exemplo, em março de 23, preço teto também muito atrativo. Então não basta, que para a estratégia previdenciária, né, trazendo um pouco dessa visão, não basta apenas você olhar para isso. Você tem que olhar especialmente para o preço teto. Porque ele pode, às vezes, te dar um indicativo de que sim, em termos de preço-lucro está barato, mas em termos de preço teto não. E aí o que você vai fazer? Se você segue a estratégia da renda passiva como a estratégia principal para você, você não compra mesmo assim. Que é exatamente o que eu estou fazendo agora. Tá? Às vezes você pode até ter uma questão de preço teto valendo a pena, mas em termos de preço-lucro, às vezes um pouquinho menos valendo a pena sim, só que aí você compra de qualquer forma. O que eu quero trazer nesse vídeo? É o pensamento para você conseguir desenhar a sua estratégia. Perceba, os dados você tem aí. E esses dados eles podem ser usados para várias estratégias diferentes e a depender de como que você está se movimentando, você vai interpretar ele de uma forma ou outra. Você vai atribuir uma conclusão ou outra a partir disso. Então, sim,
Quando a gente olha para a bolsa, você tira Petrobras e tira Vale, veja, também negociando abaixo de um desvio padrão da média. Quando você olha para o Ibovespa só com empresas domésticas, mesma coisa. Quando você olha para exportadoras, cara, mesma coisa também, muito barato, muito abaixo da sua média. Quando você olha para small caps, são empresas de menor capitalização, também, veja só, abaixo aí de um desvio padrão da média. Mas, de novo, eu me preocupo com isso? Não necessariamente. Entendeu? Não necessariamente. Por quê? Porque eu quero primordialmente na minha carteira a renda passiva. E pode estar o quão barato for. Se as empresas não estiverem pagando dividendos, eu vou precisar de uma margem de segurança ainda maior para receber aquele 6% mínimo. Tá? Então, coloca as coisas na mesa e separe as coisas para você não tomar confusão. E às vezes, gente, posso ser sincero? Às vezes, a bolsa até pode estar negociando, por exemplo, na média, ou às vezes pode até estar negociando um pouco acima da média. E aí, em termos de preço-teto, tá valendo muito a pena. Por quê? Porque isso é uma referência pro dividendo. Ok? Às vezes, como eu falei, tem empresas muito boas, que são realmente baratas, mas que em termos de preço-teto você nunca compra. Por quê? Porque às vezes não paga dividendo nenhum. Às vezes não tem política de payout. Como, por exemplo, o PRIO. Tá? PRIO. Não tem política de dividendo. Ou seja, você não vai receber nada nunca. Você vai comprar? Claro que não. Então, acho que é uma das coisas que você tem que pensar, porque isso faz, na verdade, você alocar melhor o seu dinheiro, depois você acaba ganhando, consequentemente, mais dinheiro, que é o que todo mundo quer e a gente sempre fala aqui, enfim, por todos os vídeos, basicamente, a gente acaba falando disso. Mas não adianta também você ficar ao acaso, né, simplesmente olhando para tudo, para o que todo mundo está fazendo, porque normalmente você acaba fazendo as coisas erradas. E digo mais para vocês, tá barato, tá? Esteve mais barato, compravam menos antigamente, agora querem comprar. Justificam que ainda está barato em PL, mas vou até abrir para vocês, para ficar um pouco mais fácil. Vamos abrir aqui minha carteira para mostrar para vocês. Mas, na estratégia previdenciária, já não acho que faz tanto sentido. Olha a Klabin, acima de 4,50, já esteve 3,70. Olha Banco do Brasil, a 51,74, já esteve 30, 33, 34. Olha aqui Taesa, 36,62, esteve recentemente a 33. Olha o caso de Transação Paulista, esteve recentemente a 21. Você percebe? Então, olha o caso de BB Seguridade, esteve recentemente a 29, a 31,80, quase 32. Então, perceba que as coisas vão subindo à medida que as pessoas vão querendo voltar a comprar as ações. Então, você tem que fazer o contrário do que, na verdade, as pessoas fazem. Que é, quando ninguém quer, quando todo mundo está falando que não vale a pena, você olha para suas empresas, você olha para a cotação dela, você olha para o preço-teto, você compra se estiver abaixo do preço-teto. Simples assim. Não tem muito o que inventar. Aí você faz isso de forma consistente, durante anos, sem parar, sem se desvirtuar, sem querer ficar rico de um dia para o outro, porque isso não vai acontecer. E aí lá na frente você vai ter dinheiro. E aí você agradece. A paciência, né? E aquilo, o que ganha é a consistência e a paciência. Se você não tiver um desses dois, esquece. Não sei nem o que você está fazendo aqui. Beleza? Espero que vocês tenham gostado disso. Um forte abraço. Valeu, falou. Até mais. Fui.